Olha o que vai ter pra hoje. Eu tá aqui cortando a carne aqui. Porque domingo, né? Então, hoje nós vamos fazer churrasco, porque o povo aqui tava com vontade. Leandro e a Kézia aqui tava com vontade de comer churrasco. Será que tá molada essa faca aí? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tá iniciando o vídeo aí. Como eu mostrei pra vocês, hoje a gente vai fazer churrasco. Né, marido? Pois é. Aí ele aqui apareceu. Bom dia, bom dia. Ele fica sumido, né? Só um pouquinho. Aí ele tava meio que perdido com os cortes da carne aqui. Aí agora... Eu não sou açougueiro, não sou churrasqueiro, nem amador de churrasco eu sou. Mas a gente tenta se virar, né? Vou aproveitar aqui para comer uma carninha. Tá bonita. Ó. Tá vendo? Pedação bonitão. E é isso aí. Eu tô fazendo aqui uma maionese, né? Porque o Leandro, ele viciou numa maionese aqui. Lá no Brasil eu sempre fazia maionese de mandioca. E a gente sempre gostou, né? Só que aqui eu não me lembro de ter visto mandioca aqui. Mas aí eu fiz. Uma vez. Você viu uma vez? No continente. Eu não cheguei a ver, não. Só que aí aqui eu fiz maionese de batata. O Leandro gostou pra caramba. Se deixar agora, come todo dia. Se deixar, quer que eu faço todo dia se deixar a maionese aqui? Não que eu nunca tenha comido maionese de batata. Eu já comia e eu já gostava, só que eu preferia mais a de mandioca. Mas não sei o porquê. Não sei o porquê agora. Não sei se me faz lembrar um pouco de casa. Porque nos últimos meses a gente estava fazendo todo domingo, praticamente a gente fazia o almoço. E a minha mãe, meus outros 2 filhos, minha netinha e meu irmão para casa. E a gente passava o domingo lá, fazia sempre uma comida diferente no domingo. Então não sei se isso me faz lembrar de casa. E por isso que às vezes eu quero comer todo dia para ter sempre aquela sensação de estar em casa, sabe? Às vezes deve ser isso. Vou mostrar pra vocês um pouco do tempo que tá hoje. Hoje de manhã tava branquinho, cheio de neblina. Era 8 horas da manhã, tava cheio de neblina. E agora, ó o jeito que tá. O sol tá quente. Bastante quente. É bom pra quem gosta de bater perna. No sábado e domingo dá pra aproveitar esse solzinho. Aí já começamos a assar já a carne. A gente achou pão diário aqui no continente. Aí como o Leandro e a Kézia foram no mercado, eles acharam lá e pegaram. Agora não sei se é gostoso. Vamos ver. Quente, né? Deixa eu virar. É boa. Pega um prato pra poder comer. Prato ou assadeiro? Prato sem assadeiro mesmo. Gente, essa churrasqueirinha elétrica aqui, ela é boa. Acho que não tem nem meia hora que o Leandro começou a assar a carne. E ela assa rapidinho, ó, já. Tanto que ele já assou. Só que ela, quando ela esquenta muito, aí ela desliga, aí depois ela volta a ligar de novo, né, Leandro? Sim.
Porque se ela fosse diretão sem ligar e desligar, aí assaria mais rápido. Mas aí como ele tem esse sistema aí, que quando tá muito quente desliga. Eu não sei o porquê, né? Eu não sei. Mas ela é boa. Eu fiz aqui também um arrozinho simples. Feijão. Fiz molho verde. E a maionese, né? Que tá aqui. Maionese. Minha filha me ajudou a fazer. Aí eu fiz. E já tá acabando aqui. E aí a gente já vai comer. E a gente já vai comer. O churrasqueiro tá ali assistindo. E deixa bem já tá a carne aqui. Já tá pronto, eu acho. Aqui eu não achei aquela linguiça mais grossa, sabe? Eu achei essa fininha, que é uma das melhorzinhas que tem. Mas é isso aí, gente. Acabar aqui pra gente já almoçar, porque já é 1h. Gente, a folga. Depois que comeu, a gente almoçou. Aí a gente comeu um bolo, não sei se vocês viram ontem, que eu postei aí no negócio do YouTube, uma fotinha eu coloquei. E depois a gente ligou, a minha sogra ligou, né? Aí ficou praticamente quase 2 horas conversando, né, Leandro? Sim. E aí deu pra ver minha netinha, a Jajá, Sapeca. Já vai fazer 2 aninhos, agora é dia 28? É 28 de setembro. Agora dia 28 de setembro ela faz 2 aninhos e já tá muito sapequinha. E quando ela tá lá, a gente aproveita o máximo pra ficar falando com ela. Ainda mais a gente fica vendo ela fazendo arte, tentando conversar lá com a bisa dela lá. E a gente vai passando a hora e a gente fica ali. Dá 2 horas, se deixar 3, é porque o celular acaba a bateria, senão ficaria o dia inteiro ali conversando. E, gente, olha, o Leandro tá pegando. O Leandro tá assistindo um vídeo aqui de outros países. Já quer. Já tá pensando já de partir de Portugal, né? Mais ou menos. E outra, eu tenho uma amiga que mora na Espanha. E lá ela trabalha na limpeza, né? E lá na limpeza, o ordenado ali, a horas paga na limpeza ali, é o dobro. A lâmpada tá oscilando, não tá? Acho que, não sei, não foi a lâmpada, acho que depende do... Que o tempo tá meio nublado, aí a iluminação mudou um pouco. Sim. E então, voltando, a minha amiga, ela trabalha lá na Espanha e ela trabalha na limpeza. E a hora lá da limpeza é praticamente o dobro do daqui. É lá em torno de 14 euros a hora da limpeza. E aqui o pessoal quer pagar 4. 4, No máximo 5, né? No máximo 5, verdade? Então, é muito pouco. Aí ela fica me atentando. Jane, vem pra cá que aqui tem serviço pra você. Jane, aqui tem serviço pra você. Só que assim, não é algo tão simples assim. Vai pra lá, né? E pronto. Porque em questão de arrendar a casa lá, diz que é um pouco complicado, né? Pra quem é imigrante. Só que os preços são muito atraentes. Sim. A gente estava dando uma olhada aqui. Lá o que eles chamam de... eu até esqueci o nome ali que estava falando em espanhol. Mas o que seria aquilo em Portugal, que seria um T3,
por 560, 550 euros. E isso a gente viu foi em Valência, né? Sim. Mas não na cidade mesmo Valência, não ao redor de Valência, na cidade mesmo Valência. Tava achando aí T3, T4 por 600 euros. E aqui a gente paga 525 em um T1. Um T1. Né? A diferença nos valores é outra, há muita diferença, né? E da maioria das casas que eu vi, porque eu entrei no Idealista, né? E vi. Depois na região da Espanha, todos, né? Toda ali. E essa base de preço, um T2 aí por 300 euros, 350 euros. Tem algumas já com o apartamento já imobiliado já. Então, a gente acaba ficando tentado, né? É porque assim, porque lá. Quando a gente saiu, foi para sair do Brasil, aliás, quando a Jane realmente tomou coragem e decidiu realmente sair do Brasil, ela queria ir para Espanha, né? Por questão da amiga dela que tá lá. E aí eu que acabei dando uma freada nela pra gente não ir pra lá e vir pra cá. Só que assim, eu acredito o seguinte, vamos deixar umas coisas claras. É especulação, né? Todo mundo acaba especulando. Como você já é imigrante no país, você acaba vendo algumas coisas em relação a outros países. Eu acho que até que não sai muito fora do normal, porque a Espanha também tá dando uma reformulada lá nas leis em questão à parte de imigração, assim como mais ou menos está acontecendo aqui em Portugal e como está acontecendo em vários países do mundo, né? Eu gosto de acompanhar algumas notícias também em relação ao Canadá, e o Canadá facilitou demais também em questão à parte de imigração. Eu vi ontem meio de relance um visto que os Estados Unidos também estava fazendo alguma coisinha lá, dando uma mexida por lá também, mas eu não fui a fundo, porque Estados Unidos não é uma coisa que passa pela minha cabeça, de migrar para lá não passa pela minha cabeça. Mas assim, às vezes tem aquela sensação, bate aquele de tempo em tempo, às vezes, né? Cada um age de uma forma diferente. Bate um pouco daquela sensação de não pertencimento. Também bate um pouco de saudade e um pouco de incômodo por algumas coisas que acontecem. E aí passa ideias na cabeça, passa várias coisas na cabeça, né? Igual no trabalho que eu tô, aconteceu algo que eu não gostei em questão a parte do salário e algumas outras posturas lá do pessoal que está sendo um pouco complicada não, é que aí depende muito do ponto de vista, entende? Mas no meu caso o salário acabou saindo, eu peguei meu primeiro pagamento e o meu salário acabou vindo bem menos do que eu esperava, então ficou bem no limite para conseguir se manter. E só que tem várias vantagens, né? Eu, de certa forma, meio que faço menos esforço físico do que eu fazia antes na obra, apesar que eu, como um ladrilhador profissional, tinha os ajudantes que me auxiliavam, então eu não pegava tanto peso, e como eu também acabava cuidando um pouco ali, meio que como chefe de equipe, então eu ficava mais com o cargo trabalhava muito mais com a cabeça do que com o físico, mas eu usava também o físico. E só que eu ficava preso dentro de um prédio, às vezes acaba vindo para uma obra, para outra, para resolver uma coisa e outra coisa. E agora eu trabalho literalmente na rua. A partir foi quinta-feira, né? A partir de quinta-feira eu já comecei a vir embora com o carro da empresa. Espera lá. Pronto. Eu comecei a vir embora com o carro da empresa. E não é qualquer carro. Não é aquela carrinha que eu mostrei nos vídeos aí, aquela grande. É uma picape
né, uma Hilux 2010, então assim, eu nunca tinha andado num carro desse. E foram oportunidades que foi acontecendo, né? Nessa empresa meio que eu também tô como chefe de equipe, mas a parte salarial acabou me dando uma chateada, para ser bem sincero. Eu sei que os salários aqui em Portugal não são extraordinários, não são grandes, mas o salário que eu estava anterior estava conseguindo manter a casa sem a Jane precisar, por mais que ela quisesse muito trabalhar, não quisesse ficar em casa, a gente estava num planejamento a longo prazo, só que aí meio que de certa forma a gente teve que acabar mudando esse planejamento, né? E não está sendo tão simples para a Jane arrumar trabalho. Algumas oportunidades que aparecem e acaba exigindo um carro, e a gente não comprou carro porque não estava muito dentro do nosso planejamento para agora comprar o carro, mas agora é algo que a gente começa a ter que começar a pensar, porque se começa a entrar de certa forma meio que para a Jane um pouco de dependência, porque aparecem oportunidades em fábrica, mas aí não tem transporte igual nessa última que ela estava. E também acaba acontecendo muito de trabalho temporário, né? E algumas exigem que tenha um carro por causa do horário, e é longe. E aí aparece às vezes trabalho para limpeza, mas também quer que tenha carro, porque é para trabalhar em Lisboa, ou às vezes tem que ir fazer limpeza em algum sítio mais longe, e aí precisa do carro. Então, todas as circunstâncias, e aí junta com a saudade, junto com uma coisinha ou outra, e aí a gente fica naquela dúvida, será que vale a pena continuar aqui? Será que... E aí, como ela disse, a amiga dela chama para ir para lá, porque a gente lá já teria, entre aspas, um trabalho garantido, e o salário seria maior que aqui. Mas no caso, para mudar na Espanha, não é nem no caso a situação da saudade, mas sim por oportunidades melhores. Sim. Né? A saudade que eu falo assim, em questão de saudade, faz com que a gente pense em voltar para o Brasil, não em mudar para outro país, porque não mudaria nada. Não adianta nada, igual no meu caso, com saudade da família, saudade da cidade onde eu morava, e ir para outro país. Isso não muda nada, né? Isso não muda nada. Em questão de pensar em ir para outro país, entraria mais por algumas decepções no trabalho, né? Trabalho, salarial, custo de vida, e que acaba dando um pouco de tristeza, né? E aí aparecendo oportunidade em outro país, acaba chamando um pouco a atenção. Como eu já falei, se tem outro vídeo que já tinham me chamado para trabalhar na Espanha, e o salário ia ser muito atrativo. Então, quando você para pensar, igual a gente comentou em relação ao arrendamento, o mesmo valor de arrendamento que tem lá, tem aqui? Tem, só que em lugares mais afastados, em sítios mais afastados. Não é como aqui, a gente está aqui fazendo parte de Sesimbra, aqui na Quinta do Conde, ou ali mesmo em Seixal, em Almada. Simplesmente você não vai pegar um T3, um T4 por 550, 600 euros, né? Aí já vai para os seus 1.000 euros ou mais. Um T3, um T4 vai sair 800, 900 euros. Só que aí quando você para ver um T2 que fosse no mesmo valor que a gente paga aqui, né, por volta de 500 euros, 550 euros, mas o salário mínimo é maior, né, que agora eu não me recordo mais quanto, acho que é 10 euros, média de 10 euros a hora, se eu não me engano, que é o salário mínimo na Espanha. São coisas que sim, chamam um pouco a atenção. Só que, igual eu disse, é só especulação, né? Não é mais parte de especulação, porque tem muitos fatores, igual a Jane comentou, que a gente tem que levar em consideração. Aqui a gente não está totalmente legal, a gente não tem ainda as documentações, mas está com manifestação, tem as documentações, a gente anda tranquilo na rua, a gente trabalha, a gente faz nossas coisas. Lá eu já não sei como exatamente seria, mas pelo pouco que a gente vê não seria tão... não seria como é aqui.
Sim. né? Por mais que teria algumas vantagens e teria a conhecida da Jane lá, amiga dela lá. Tipo, pra que você que tá vendo esse canal agora e não conhece a gente veio pra Portugal sem conhecer ninguém. Veio simplesmente eu, a Jane e a Késia, metemos a cara e viemos pra cá. Sem conhecer ninguém, nem amigo, parente, nada. Só nós três e pronto. E fomos fazendo as coisas acontecer pra gente aqui. Não temos do que reclamar do que a gente conseguiu conquistar até agora. Lógico que gostaríamos de ter conquistado um pouco mais, mas tudo a seu tempo. Às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência para que as coisas possam acontecer, mas nada impede que a gente acabe especulando um pouco algumas outras oportunidades que aparecem. Mas em relação do que a gente está vivenciando hoje, aqui em Portugal, por mais que a gente venha em família, igual o Leandro que trabalha na construção civil, a construção civil é uma área que não paga mal, né, Leandro? Sim. É uma área, ainda mais ele que é pedreiro, azulejista, ele é uma área que paga bem, né? E assim, a partir do momento quando as coisas começam a subir, e principalmente o arrendamento, se você pega um arrendamento aí um pouquinho com valor mais alto, os dois têm que estar trabalhando, né? O Leandro, a gente já está aqui 10 meses, o Leandro ainda, durante esse tempo todo, ele que de certa forma arcou com as coisas, né? Desde quando a gente chegamos aqui. Você fez os seus extras. Eu fiz os meus extras, que ajudou muito. Sim. Tanto é que quando a gente mudou pra cá, com o meu extra que eu trabalhei, a gente comprou os móveis, né? Com o dinheiro do extra, comprou os móveis, porque aqui na casa não tinha móveis pra gente. Então, e assim, lógico, a gente tem ainda um dinheirinho guardado, por mais que só ir trabalhando, sim, a gente tem, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Mas no momento a gente vê que eu tenho que ir para o mercado de trabalho, eu tenho que começar a trabalhar, ainda mais agora que a Kézia vai voltar à escola sexta-feira, então eu fico mais tranquila, né, para mim ir procurar um trabalho e começar a trabalhar, porque aí eu sei que ela está na escola e não tem risco depois de prejudicar a mim nem o Leandro por causa de filho estar dentro de casa, né, sozinho, ainda mais que ela tem 12 anos, então eu vou trabalhar mais tranquila. Eu não tô focando tanto em procurar o trabalho porque eu ainda tô com ela aqui em casa, mas aí a partir de sexta-feira que vem aí eu já vou pegar um pouco mais em cima para o que aparecer eu vou pegar, né, para tá melhorando mais as coisas aqui. E aí as coisas vão cada dia mais depois melhorar, né, Rê? Sim. Lembrando que o que a gente cita em questão a parte de melhorar que se encaixa dentro do nosso planejamento. A gente não fez um super, hiper, mega planejamento para vir para cá. A gente não deixou prioridades muito claras dentro daquilo que a gente queria obter, né? Mas a gente quer conseguir guardar um pouco mais de dinheiro, né? Não que a gente esteja conseguindo guardar muito dinheiro, o que a gente tem guardado foi do extra que a Jane fez, porque assim, o meu pagamento dava para manter a casa. E sobrava aí uns 100 euros, tá, 200 euros. Aí a gente acabava saindo um pouco, a gente tenta minimizar o mínimo possível, o máximo possível para poder... A gente tenta minimizar, gastar menos dinheiro possível para poder sair, né? Então, acabava que a gente ficou com um valor suficiente para, se caso necessário, suprir a gente por um mês. E é o que a gente tem. Então, nossa questão de melhorar agora, a gente conseguia ir além, né? A gente acabou, graças a Deus, deu para mexer em alguma coisinha lá na nossa casa no Brasil. E a gente também está conseguindo agora começar a ajeitar as contas que ficou para trás lá. Mas a gente quer ir além, né? A gente quer
que é conseguir fazer mais coisas. Então, para isso, alguns planos que a gente tem de futuro, que até foi citado em alguns vídeos anteriores, em questão de eu trabalhar pensando no presente e a gente trabalhar para o futuro, né, para o nosso futuro. Que aí seria em questão dela trabalhar em casa, com alguns projetos que a gente tem. Mas, neste exato momento, até para eu não precisar sair do trabalho atual que eu tô, que passou pela minha cabeça por eu ter pensado que o salário seria um e acabou sendo outro. E aí a Jane achou por bem eu ficar, porque eu acabo fazendo um pouco menos de esforço e tudo mais. Mas para isso acontecer, a gente tem que mudar um pouco nossos planos. E é o ritmo que estamos agora. E faz parte da vida de imigrante. Essas coisas acontecem. O sentimento às vezes de saudade vem. O sentimento às vezes de não pertencimento vem. A vontade de às vezes ir para outro país, ou às vezes de voltar para o nosso próprio país, às vezes bate. Dá essa vontade. Mas são momentos, são fases. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E outra coisa, em questão que o Leandro falou, que eu não quero que ele ele sai do serviço para pegar um outro trabalho que faz mais esforço, é que assim, é algo que ele não gosta de falar, mas ele, de certa forma ele tem uma limitação, né? Então, em questão da saúde dele, que ele não gosta de ficar falando, e eu tô por isso que eu tô falando para vocês, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, um negão desse não pode pegar no pesado, né? Sempre tem um que possa falar. Então, por isso que eu não gosto de citar, porque isso já foi isso quando eu comecei o tratamento alguns anos atrás. Isso foi questionado até por médicos, né? Às vezes a gente olha muito a aparência, o físico, e sim, graças a Deus eu tenho um físico favorecido. Então, já teve médico de chegar para mim e falar assim, pô, um negão desse pode ter tal problema, mas eu aguento bem, eu lido bem com a situação, por mais que às vezes eu exagere. Mas tem época que ele é teimoso, ele pega no batidão e depois ele fica lá com dores, e aí é algo que eu não quero pra ele, e eu cobro ele direto pra ele não ficar se matando de trabalhar, porque depois ele acaba sofrendo, né? Então, e outra, a gente também veio pra cá, não foi pra ele ficar se matando de trabalhar e nem eu ficar se matando de trabalhar. Foi pra gente trabalhar, mas também a gente saber aproveitar, cuidar da nossa saúde, aproveitar mais a nossa família, passear, conhecer vários lugares. A gente só não veio aqui só pra ficar se matando de trabalhar, se matar. Não, a gente veio pra trabalhar e veio pra aproveitar aqui também. Né, Leandro? Sim. Então, gente, por finalizar o vídeo de hoje, a gente, né, vai finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.